Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Segurança da Informação. O que é criptografia? Olá a todos. Pessoal, na segunda semana nós vamos tratar sobre um assunto extremamente importante no contexto de segurança da informação, que, de modo geral, vai ajudar a manter os pilares, de segurança da informação, em pé ou diminuir os abalos, relacionados à integridade, à disponibilidade e à confidencialidade. Então, nós vamos tratar do assunto dessa semana, que é a criptografia. Tá? Júlio César Estrela, professor. Visto do quadril para cima, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia, ou como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Então, o que vem a ser a criptografia? Eu vou fazer uma breve introdução da criptografia. O objetivo desse material não é que vocês saiam especialistas em criptografia, logicamente. Há toda uma área de pesquisa, uma sub-área de segurança de informação, que é só relacionada à criptografia. Envolve muita matemática, logicamente, tá? E é por meio da criptografia que nós conseguimos garantir a segurança, um mínimo de segurança das comunicações, das aplicações, que nós utilizamos. Tá? Vou apresentar também alguns termos comuns que envolvem o mundo da criptografia, então esses termos nós precisamos conhecer. Tá? O que vem a ser uma comunicação segura, os tipos de criptografias existentes, as vantagens e desvantagens de se utilizar cada uma delas, e na sequência das aulas nós vamos falar sobre os tipos, criptografia simétrica, assimétrica, tá? E os usos dela. Tá? Novo slide com o título Introdução à Criptografia e um texto disposto em retângulos coloridos. No contexto de tecnologia da informação, a criptografia é importante para garantir a segurança e o sigilo de informações em todo o ambiente computacional. A palavra é derivada do grego escrita oculta, sendo o estudo das técnicas de ocultação de informações. Bom, então no contexto de tecnologia da informação, a criptografia é importante para garantir a segurança e o sigilo de informações em todo o ambiente computacional. Tá? Então se envolve a comunicação e envolve as aplicações, e a importância também, o papel do usuário aí relacionado à questão da segurança. Então, como que a criptografia nos ajuda a trocar informações de forma segura em um ambiente que naturalmente é inseguro, como a internet, por exemplo. Tá? Então, a palavra criptografia ela tem origem, vem originária do grego, e significa escrita oculta, e é o estudo das técnicas de ocultação de informação. Então, basicamente, a criptografia tem como objetivo ocultar uma informação, de modo que um terceiro, não tenha acesso à informação ou tenha esse acesso de forma dificultada. Então, basicamente, você vai se utilizar de mecanismos para embaralhar toda essa informação e aí há pontos relevantes, como que isso é feito, como esse embaralhamento de informação é feito, como é que essa informação embaralhada é gerada, como é que ela é recomposta depois no receptor. Bom, muitos são os cálculos e manipulações realizados a cada operação de codificação e decodificação da informação. Tá? Então, a natureza segura de técnicas de criptografia está atrelada à computabilidade dos algoritmos aplicados. Tá? Então, há algoritmos que são mais intensivos computacionalmente e dão uma saída muito melhor do ponto de vista da segurança. Há outros que envolvem menos computações, mas têm a segurança mais relaxada. Tá? Então, a segurança, de modo geral, ela envolve algoritmos mais fracos, algoritmos menos fracos, mas envolve algum tipo de algoritmo de criptografia. Tá? Ainda que seja fraco e seja fácil de quebrar aquele algoritmo. Quando a gente fala quebrar o algoritmo, é tentar descobrir, por várias maneiras, um deles é um ataque de força bruta, por exemplo, ficar fazendo testes para descobrir como que aquele embaralhamento foi gerado, que tipo de mecanismo foi usado para isso. Então, termos e nomes que vão aparecer quando vocês estiverem estudando criptografia, ou lendo o livro textos, ou os materiais, ou os capítulos indicados para a leitura do texto base na semana. Primeiro a criptologia, o outro é a criptografia e a criptoanálise. Então, a criptologia ela é uma área de estudo que envolve a criptografia
e a criptoanálise. Tá? A criptografia tem como objetivo ocultar informações, né? E a criptoanálise tem como objetivo quebrar técnicas utilizadas e tentar obter informações a partir dos dados codificados, tá? Mas sem acesso aos segredos, né? Que são requisitados pela decodificação normal. No slide o texto. Muitos são os cálculos e manipulações realizadas a cada operação de codificação e decodificação da informação. A natureza segura de técnicas de criptografia está atrelada à computabilidade dos algoritmos aplicados. Criptologia, criptografia e criptoanálise. Criptologia é uma área de estudo que envolve a criptografia e a criptoanálise. Criptografia oculta informações. Criptoanálise objetiva quebrar técnicas utilizadas e tentar obter informações a partir dos dados codificados, mas sem acesso aos segredos requisitados pela decodificação normal. Bom, mas desde quando existe a criptografia? Tá? Então, há registros de criptografia de quase 3.000 anos. Tá? Os espartanos e os romanos já fizeram uso da criptografia na troca de suas mensagens. Tá? Há uma divisão entre a criptografia clássica, e essa criptografia dos primórdios, né, do ambiente de criptografia, que é a criptografia clássica, e a criptografia moderna. Tá? Então, a criptografia clássica era utilizada bastante pelos povos antigos, né, na Idade Média, até máquinas eletromecânicas, né, usadas em guerra. Tá? Exemplos de algumas cifras, né, e aí vai aparecer também a palavra cifra, né, o que é uma cifra, o que significa a cifragem, né, nós vamos abordar isso em breve. Né, então, cifra de César, cifra de Vigenère, tá, são exemplos de cifras clássicas, né, que têm como objetivo, né, ocultar a informação que é a informação primária, né, fazer com que essa informação não seja descoberta, não ocultada, para chegar no destinatário e só ele ter acesso àquela informação. Tá? Em novo slide o texto. Mas desde quando existe a criptografia? Há registro de quase 3.000 anos. Espartanos e romanos fizeram uso da criptografia em suas trocas de mensagens. Divisão: criptografia clássica versus criptografia moderna. Criptografia clássica: povos antigos, Idade Média até máquinas eletromecânicas, usadas em guerras. Exemplos de cifras clássicas: Scytale, cifra de César, cifra de Vigenère. E a criptografia moderna, que basicamente tem seu uso a partir da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, tem o Claude Shannon, que foi o pai da criptografia matemática, tá? no seu texto, né, Communication Theory of Secrecy Systems, né? E a partir de 1970 houve avanços com a criação de um padrão, né? Não faz muito tempo, né? Quer dizer, no ambiente computacional, 1, 2 anos, 5 anos parece muito tempo, né? Mas isso da década de 70, né? Que é a publicação do projeto DES, né? Que é um algoritmo de criptografia de cifra simétrica, que nós vamos discutir em breve. Tá? Em 1976 aparecem os algoritmos de criptografia assimétrica, né? Que é o algoritmo de chave pública. Tá? Em 2001, né, um consórcio foi desenvolvido, né, para substituir um padrão de criptografia DES, né, pelo AES, que também é um algoritmo de cifra simétrica, em bloco, né, mais forte, com melhor desempenho e com mais seguranças que o DES, né, ou variantes do DES. Slide com as informações. Criptografia moderna. Início a partir da Segunda Guerra Mundial. Claude Shannon, pai da criptografia matemática. Em destaque vermelho os tópicos: Communication Theory of Secrecy Systems, Mathematical Theory of Communication. E o texto: 1970, avanços com a criação de um padrão, publicação do projeto DES. 1976, chaves públicas e criptografia simétrica. 2001, substituição do DES pelo AES. Bom, termos comuns no ambiente de criptografia. Então, primeiro é o texto plano. Tá? O texto plano é toda a informação que é legível, tudo aquilo que a gente consegue entender. Né? Então, uma frase, por exemplo, que nós digitamos num browser, por exemplo, ou num formulário de um browser, né? Aquilo é um texto plano. Né? Um texto que você redige, né? Por exemplo, num pacote de edição de texto, né? Um desenho que você faz. Né? Como que eu garanto que esse texto plano
vai sair de um emissor e vai chegar no receptor sem modificação. Qual o significado desse texto plano a ponto dele precisar ser ocultado, né? Tem alguma informação relevante nesse texto plano? Por exemplo, informação de um usuário ou da senha que o usuário utiliza para acessar o Internet Banking dele, né? Então, você digita um texto, né, ali, né? Você usa o seu celular, por exemplo, né, para fazer a digitação da sua senha, né? Você não consegue ver porque é mascarado os caracteres, ou quem vai digitar também não consegue ver, isso é muito comum, né, no preenchimento de formulário. Mas esse texto ele não pode ser transportado pela rede, né, sem ser mascarado, né? Então, a criptografia ajuda a mascarar isso, né, de modo que ele chegue do outro lado também, né, e ele possa ser desmascarado, no caso, né, ele possa se tornar um texto plano novamente. Então, a gente trabalha com dois tipos de texto. Um que é o plano, né, ou texto aberto, né, que é o texto original, e o texto cifrado, que é o texto que vai ser trafegado, né, que vai ser enviado via rede e vai ser recebido do outro lado para ele ser decodificado. Tá? Como que ele é decodificado, nós vamos entender em breve, né? Então, com os mecanismos de codificação e decodificação usando a criptografia. O texto cifrado é tudo aquilo que não pode ser compreendido, né, por aqueles que não possuem acesso. Então, aquele que não possui acesso àquela informação, por exemplo, informação de login e senha, né, ou informação de quando você consulta o saldo ou extrato da sua conta bancária, né, ninguém pode interceptar as informações que são obtidas do banco de dados do banco que você tem conta, né, ninguém pode ter acesso à informação a menos que você, né, e o próprio banco que tem informação de quando que você acessou aquilo, quando você recuperou a informação, quando você consultou o extrato, o horário, o minuto, o segundo, o dia da semana, quantas vezes você consultou o extrato na sua conta bancária, o banco tem essa informação, que ele é detentor dela em conjunto com você. Mas ninguém além do banco e você pode ter acesso à informação do seu extrato, né? E seu extrato não pode ser interceptado via rede, né? De modo que eu, por exemplo, saiba quanto que você tem na sua conta nesse momento, tá? Então, essa informação precisa ser cifrada para ser transportada, tá? E o ato de cifrar é basicamente a utilização de um segredo para transformar esse texto claro ou texto aberto, né, em um texto cifrado, né? Então, quem souber o segredo, né, correto pode reverter o processo, tá? Então, uma forma de recuperar a informação, né, é saber como que esse processo de cifração ou de embaralhamento ocorre. Então, muitos ataques focam obter informação de como que foi gerado aquele texto cifrado, né, para você conseguir recuperar a informação. Então existe alguns tipos de ataque, né, de texto cifrado, por exemplo, que você tenta descobrir como é que foi gerado o padrão do embaralhamento, né? Então, que tipo de gerador de número aleatório ou pseudo-aleatório foi utilizado para gerar aquele texto cifrado, uma vez que se você descobre como é que é essa geração, você descobre a informação original. Então, no nosso exemplo, né, a gente acaba descobrindo a informação, um interceptador, né, entre o sistema bancário e o usuário, acaba descobrindo, se ele conhece como foi gerado o texto cifrado, ele acaba descobrindo a informação do extrato do usuário. No slide, os tópicos. Termos comuns, texto plano, informação legível, pode ser compreendida por quem tem acesso. Texto cifrado, informação que não pode ser compreendida por aqueles que não possuem acesso. Cifrar. Utilizar um segredo para transformar um texto claro em um texto cifrado. Quem souber o segredo correto pode reverter o processo. Bom, outros termos comuns importantes, né, quer dizer, que fazem parte desse universo, algoritmo, né, sequência de operações realizadas sobre um conjunto de dados, tá? Então, é muito comum a gente falar de algoritmos, tipos de algoritmos, né, de chave simétrica, assimétrica, né, algoritmos computacionalmente mais intensivos e outros menos. Cifra, que é o algoritmo utilizado para criptografar ou descriptografar os dados, tá? Então, é muito comum também a gente usar a palavra encriptação e decriptação, tá? Os livros, textos da área de criptografia, ou que são traduzidos de modo geral, usam essas duas vertentes de palavra, né? Descriptografar, embora o termo, se a gente for fazer uma tradução literal do inglês, é mais interessante falar encriptação e decriptação da informação, tá? Mas eu vou usar de forma concomitante esses dois termos aqui, para o entendimento de vocês. Novo slide com a continuação. Algoritmo.
sequência de operações realizadas sobre um conjunto de dados de entrada para gerar uma saída correspondente. Cifra, algoritmo usado para criptografar ou descriptografar dados. Bom, onde que é usada a criptografia? A criptografia é basicamente usada para proteger dispositivo, para proteger suas mensagens do WhatsApp, por exemplo, né, ou do Telegram, ou de qualquer aplicativo de comunicação instantânea que nós temos hoje, né, para trocar informação textual, de áudio, de vídeo, né. Aqui no caso do WhatsApp, a criptografia ela é feita de ponta a ponta, né, em redes privadas virtuais, tá? Então, como criar uma rede segura virtualmente, né, dentro de uma rede insegura que é a internet, tá? Então, eu quero, por exemplo, fazer acesso à rede da universidade onde eu trabalho de forma segura, partindo aqui do ambiente da TV Univesp. Então, imaginar que eu me conecto aqui na rede da TV Univesp e queira estabelecer um canal seguro, né, via internet, para acessar meus arquivos que estão no servidor no laboratório onde eu trabalho, tá? Eu tenho que ter um servidor de rede privada virtual disponível, esperando por conexões que vão ser iniciadas por um cliente VPN que, uma vez que eles se conectam, toda a informação trafegada sobre esse canal virtual ela é totalmente criptografada, tá? Ou encriptada. Tá? Então, é uma forma de garantir um certo nível de segurança de forma adequada na internet, que é um ambiente que, por padrão, não preconiza, né, a segurança 100%. Também é usada para provar a integridade e autenticidade das informações, né? Também usada para proteção de e-mails com protocolo OpenPGP, um exemplo, né? E vários usos da criptografia. Tá? Muito utilizado, por exemplo, em sites de comércio eletrônico hoje, né? Com uso de criptografia de chave pública, que nós vamos ver nas últimas aulas da disciplina. Tá? Slide com o subtítulo Usos da criptografia e os tópicos: proteção de dispositivos, mensagens de WhatsApp, VPNs, para provar a integridade e autenticidade das informações, proteção dos e-mails com protocolos como o OpenPGP, etc. Bom, então a gente tem um exemplo aqui de personagens que vão fazer parte do nosso cotidiano aqui na disciplina, que é o Bob e a Alice, que são personagens, né, que fazem parte do universo das redes de computadores, né, quando a gente aprende redes de computadores, e quando a gente aprende também a segurança, né, de informação, segurança em redes de dados, né. Então, no meio deles tem uma impostora, né, que é a Trude, né, que pode fazer qualquer coisa, ou tentar fazer alguma coisa entre os dados trocados entre o Bob e a Alice, né. Então, por exemplo, tentar modificar as mensagens que o Bob envia para a Alice, tentar se passar pela Alice, né, ou tentar se passar pelo Bob, né, interceptando mensagens, né, ocultando informações, né. Então, várias coisas podem ser feitas nesse nosso cenário, né, nesse simples cenário, mas que pode ser carregado de muita informação relevante sobre o aspecto de segurança. Tá? Slide intitulado Comunicação Segura e o texto. 2 personagens desejam se comunicar. Bob e Alice são conhecidos no universo de redes de computadores. Mas temos o Trudy, uma intrusa que pode interceptar, apagar e modificar as mensagens trocadas entre Bob e Alice. Abaixo, uma figura representativa. À esquerda, uma mulher ruiva nomeada como Alice. À direita, um homem de barba nomeado Bob. Entre os 2 personagens está Trudy, uma mulher com chifres. Abaixo de Alice, uma seta parte da palavra dados em direção a emissor seguro. Abaixo de Bob, parte uma seta de receptor seguro direcionada a dados. Na figura de Trudy, parte uma seta bidirecional para a direita e para a esquerda que intercepta o diálogo de Alice e Bob. Acima da seta bidirecional, à direita, está escrito Dados, Controle e Mensagens. Então, quem que pode ser Bob? E aqui a gente está tratando do Bob e Alice como 2 personagens, né? Mas no ambiente computacional, a gente pode tratar do Bob e da Alice como, por exemplo, servidores de resolução de nomes, né? Vocês aprenderam em redes, né? Todo nome na internet está associado a um endereço, né? Que é o endereço IP. Então, quando você digita lá www.vunesp.br, esse nome vunesp.br ele tem que ser traduzido para um endereço, né? Que é o endereço lógico, que é o IP, né? Que é o endereço, né? É a forma com que as máquinas trocam informações, né? Para nós humanos é muito mais fácil lembrar nomes do que números. Tá? Imagina eu tendo que lembrar o IP da Univesp toda vez que eu tenho que acessar, né? Ou, por exemplo, lembrar o IP de um site
de grande conteúdo, como o UOL, por exemplo, né, o Globo.com e por aí vai, o próprio site da VUNESP, né? Então, o uso do DNS, o Bob pode ser um servidor de DNS, a Alice, pode ser um banco online, né, pode ser roteadores fazendo atualização de tabelas de rotas. Então, qualquer elemento que faz parte do ambiente computacional, do ponto de vista de comunicação, pode ser um emissor e receptor, e ele pode ser passivo de interceptação, de modificação de informações, né? Então, há muitos casos, principalmente de roteadores de borda, né? E isso é comum, né? Todo o tráfego, as tabelas de rota serem encriptadas, para evitar também ataques a essas tabelas de roteamento. Tá? Um ataque a grandes roteadores de borda ou intercontinentais pode parar a internet, né, em uma parte do mundo, ou pode parar a internet de um país inteiro, como o Brasil, por exemplo. Tá? Então, veja a importância da criptografia nesse contexto. Servidores de aplicação, tá? Então, servidores que hospedam, por exemplo, sites de comércio eletrônico, que hospedam sites de conteúdo online, né, sites de banco, enfim. Os próprios servidores web, né, que são aplicações que fazem toda a web funcionar, né, permitindo acesso, recebendo solicitações, né, requisições e respondendo com respostas, né, usando o protocolo HTTP. Proxies, né, que são filtros utilizados para filtrar conteúdo, né, de aplicação, né. Pode ser usuários de serviços implantados em alguma nuvem computacional, né. Então, algum usuário que tem algum sistema que se conversa com outro pode ter interceptado seus dados em um ambiente de nuvem, né. E do ponto de vista de aplicação, estar na nuvem, né, não garante 100% de segurança também, embora os grandes provedores de nuvem, né, possuem políticas muito restritivas de segurança, né, com bom nível, né, mas há exemplos de uso de produtos, de serviços desses grandes provedores, né, que podem apresentar problemas, né. Logicamente que eles tentam lidar com esse problema rapidamente, né. Slide com o subtítulo Quem poderia ser Bob e Alice no exemplo anterior? E os tópicos: servidores DNS, bancos online, roteadores fazendo atualizações de tabelas de rotas, servidores de aplicação, servidores web, proxies, usuários de serviços implantados em alguma nuvem computacional. Bom, então como a gente discutiu na semana anterior, quando ocorre comunicação entre duas partes, alguma vulnerabilidade pode existir. E isso pode ser explorado por intrusos. Tá? Então, o que o intruso pode fazer? A gente já viu, e vamos revisar aqui, né, no material da semana anterior, que ele pode interceptar mensagens, ele pode inserir mensagens na conexão entre as partes, né, ele pode falsificar o endereço de quem iniciou a comunicação, né, falsificar o endereço de origem, né, do pacote do datagrama, né, aqui no contexto mais de comunicação, né. Ele pode sequestrar essa conexão, né, removendo o transmissor ou receptor se passar por um deles, né. Então, no nosso exemplo entre Bob, Alice e a Trude, né, a Alice pode em algum momento se passar ou a Trude pode se passar pela Alice ou pelo Bob, né, e fazer coisas que nenhum dos dois, nem o Bob nem a Alice, imaginariam que poderiam ser feitas, tá? Ou negar serviços, tá? Ou seja, impedir um determinado serviço, que um serviço, né, seja utilizado pelos outros, tá? Então, esse ataque de negação de serviço tem muito a ver com a queda da disponibilidade, né? Quer dizer, então a gente tratar desse problema do pilar da disponibilidade, né, que é tornar inacessível uma aplicação, ou um site, ou um sistema, ou todo um ambiente, né? No slide o texto. Como discutimos na semana anterior, quando ocorre comunicação entre duas partes, alguma vulnerabilidade pode existir, e isso pode ser explorado por intrusos. O que um intruso pode fazer? Interceptar mensagens, inserir mensagens na conexão entre as partes, falsificar o endereço de origem no pacote datagrama ou qualquer campo neste datagrama. Sequestro da conexão removendo o transmissor ou o receptor, e se passar por um deles. Negar serviço, ou seja, impedir que determinado serviço seja utilizado pelos outros. Destacamos em vermelho os termos interceptar, inserir, falsificar, sequestro da conexão e negar o serviço. Bom, linguagem base da criptografia, né, vai envolver então um texto plano, um algoritmo de encriptação, um texto cifrado e um algoritmo de decriptação, né, com o resultado do texto plano na sequência, né. Então a gente tem uma mensagem, né, que no caso aqui a gente
utiliza como M, né, texto plano, e o texto cifrado encriptado com uma chave. A gente vai tratar das questões das chaves depois, né? Então, como é que essa chave é gerada para transformar um texto cifrado, um texto aberto, né, ou plano, em texto cifrado, tá? Então, essa chave é aplicada no texto plano para resultar no texto cifrado, tá? Então, e aí a mensagem original depois, que eu tenho que fazer o processo inverso, né, para usar a mesma chave para extrair o texto plano do texto cifrado. Slide com o subtítulo Linguagem Básica de Criptografia e uma imagem representativa. À esquerda, Alice, à direita, Bob. Entre os dois personagens está Trudy. Abaixo de Alice, uma seta à parte de texto plano em direção a algoritmo encriptação. Abaixo de Bob, parte uma seta de algoritmo decriptação direcionada a texto plano. De Trudy parte uma seta bidirecional para a direita e para a esquerda que intercepta o diálogo de Alice e Bob. Acima da seta, na extremidade direita, está escrito texto cifrado. Abaixo a legenda. M. Mensagem em texto plano. KA, entre parênteses, M. Texto cifrado encriptado com a chave KA. M é igual a KB, abre parêntese, KA, abre parêntese, M, fecha parênteses 2 vezes. Mensagem original obtida com a decriptação. Bom, pessoal, essas são as referências utilizadas para essa aula, tá? Referências: Cryptoid.com.br Criptografia. O que é uma cifra de bloco e como ela funciona para proteger seus dados. Rede de Computadores e a Internet, 6ª edição. Introdução à Segurança de Computadores, Michael Goodread e Roberto Tamazia. Espero vê-los na próxima e até lá. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Marina Bragiato. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Helena Santos. univesptv.com.br